No coração da civilização egípcia antiga, onde o Nilo serpenteava como um deus vivo entre as areias do deserto, existia uma crença tão profunda na vida após a morte que transformou a morte em uma arte sagrada. O chamado Livro dos Mortos não era simplesmente um texto religioso, mas sim uma obra-prima espiritual que revelava os segredos mais íntimos da jornada da alma para a eternidade. Este compêndio de sabedoria ancestral, conhecido pelos egípcios como Pere-Enheru, a saída à luz do dia, representava muito mais do que um manual funerário. Era um verdadeiro mapa cósmico, um guia completo que preparava o espírito para sua transformação final. A história deste texto sagrado começa nas sombras das pirâmides mais antigas, onde os primeiros faraós mandaram gravar nas paredes de seus túmulos os chamados Textos das Pirâmides. Estas inscrições mágicas, datadas do Império Antigo, cerca de 2686 a 2181 a.C., eram exclusividade real, contendo fórmulas secretas que garantiam ao faraó sua ascensão ao reino dos deuses. Com o passar dos séculos, durante o Império Médio, 2050 a 1650 a.C., esse conhecimento sagrado começou a se espalhar entre a nobreza, aparecendo agora nos sarcófagos dos altos funcionários do reino, os famosos Textos dos Sarcófagos. Foi durante o esplendor do Império Novo, 1550 a 1070 a.C., que surgiu a forma que hoje chamamos de Livro dos Mortos, escrito em delicados papiros e colocado junto às múmias como um tesouro espiritual inestimável. O que torna este texto verdadeiramente fascinante é sua natureza profundamente pessoal. Cada exemplar era único, adaptado às necessidades e posses de seu dono. Os mais abastados encomendavam papiros luxuosos, com até 24 metros de comprimento, ilustrados com cenas vibrantes do além, enquanto versões mais modestas continham apenas as fórmulas essenciais. O conteúdo do Livro dos Mortos revela uma visão de mundo extraordinariamente complexa sobre o destino da alma. Os egípcios acreditavam que a pessoa era composta por múltiplos elementos espirituais: o Ka, força vital; o Ba, personalidade ou alma; o Ak, espírito glorificado, entre outros. A mumificação, os rituais funerários e as fórmulas mágicas tinham como objetivo preservar e reunir todos esses elementos após a morte, permitindo ao falecido renascer como um Akaga, um espírito luminoso capaz de viver eternamente nos campos de juncos, o paraíso egípcio. A jornada descrita no Livro dos Mortos era repleta de perigos e maravilhas. Logo após a morte, a alma iniciava uma viagem pelo Duat, o reino subterrâneo de Osíris. Este mundo inferior era um labirinto de cavernas, rios e portões guardados por deuses e demônios. O morto precisava conhecer os nomes secretos dessas entidades, as palavras mágicas que abriam os portões e as fórmulas para se transformar em diferentes animais quando necessário. Algumas passagens descrevem lagos de fogo que só podiam ser atravessados por barcos mágicos, enquanto outras falam de serpentes gigantes que cuspiam veneno e demônios com cabeças de crocodilo prontos para devorar os indignos. O momento mais crucial de toda essa jornada era, sem dúvida, o julgamento de Osíris, descrito no famoso Feitiço 125. Nesta cena dramática, o coração do falecido, considerado o centro da consciência e moralidade, era colocado em uma balança de ouro e pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça cósmica. Enquanto isso, o morto recitava a confissão negativa, declarando sua inocência de 42 pecados diferentes. Não roubei, não matei, não causei fome, não fiz ninguém chorar. O deus Anubis supervisionava a pesagem com seu olhar penetrante, enquanto Thoth, o deus da sabedoria, registrava o resultado. Se o coração fosse mais leve que a pena, o falecido era declarado justificado e podia prosseguir para os campos de juncos. Mas se o coração fosse pesado pelos pecados cometidos em vida, o terrível monstro Amut, parte leão, parte hipopótamo, parte crocodilo, devorava o coração, condenando a alma ao esquecimento eterno. Este conceito de julgamento moral é um dos aspectos mais impressionantes da espiritualidade egípcia, mostrando uma sofisticação ética que rivaliza com muitas religiões modernas.
O que torna o Livro dos Mortos verdadeiramente único é sua abordagem prática da espiritualidade. Além das fórmulas morais, ele continha instruções detalhadas sobre como navegar pelo além. Feitiços para evitar que o coração testemunhasse contra seu dono, encantamentos para transformar a alma em um falcão, serpente ou até mesmo em um deus, orações para garantir comida, bebida e ar no outro mundo. Fórmulas para enganar os guardiões dos portões do submundo. Conhecimentos secretos sobre os nomes verdadeiros dos deuses. Alguns desses feitiços revelam uma mentalidade quase jurídica. Se você conhecesse as palavras certas e os nomes secretos, poderia literalmente argumentar seu caminho através do além. Havia até fórmulas que permitiam ao morto mentir para os deuses ou se disfarçar, mostrando que os egípcios viam a magia como uma ferramenta prática, não muito diferente da ciência moderna. A arte associada ao Livro dos Mortos é igualmente fascinante. As ilustrações seguiam convenções estritas, mas eram incrivelmente vívidas. Cenas mostravam o deus Sol Ra em sua barca noturna, iluminando as trevas do submundo Osíris entronizado em seu reino, com pele verde simbolizando o renascimento, campos de juncos paradisíacos, onde os abençoados colhiam trigo dourado, demônios grotescos com facas afiadas e deuses protetores com cabeças de animais. A própria escrita era considerada mágica. Os hieróglifos não eram apenas letras, mas símbolos de poder. Algumas fórmulas eram escritas em tinta vermelha, cor da vida e do perigo, enquanto a maioria estava em preto. Em alguns casos, textos eram escritos em hierático, uma forma cursiva, para economizar espaço, mas mantendo todo o seu poder espiritual. Com o declínio da civilização faraônica, o conhecimento sobre o verdadeiro significado do Livro dos Mortos se perdeu por séculos. Foi só com a decifração dos hieróglifos por Champollion, em 1822, que pudemos começar a entender seu conteúdo profundo. Hoje, esses textos continuam a fascinar estudiosos e leigos, oferecendo uma janela única para a mente espiritual dos antigos egípcios. O que talvez seja mais impressionante é como o Livro dos Mortos reflete preocupações universais: o medo do julgamento, o desejo de justiça, a esperança de vida após a morte. Em muitos aspectos, os antigos egípcios estavam lidando com as mesmas questões existenciais que nos preocupam hoje. Sua solução, um guia detalhado para a jornada espiritual, continua sendo uma das tentativas mais elaboradas e poéticas da humanidade para enfrentar o mistério final da existência. Este texto profundamente espiritual, cheio de magia e sabedoria, nos lembra que para os egípcios a morte era apenas outro tipo de vida, uma vida que exigia preparação, conhecimento e pureza de coração. Seu legado perdura não apenas nos museus, mas na maneira como continuamos a buscar significado na face do eterno mistério da mortalidade.